Na história da humanidade, existem momentos em que o destino de nações inteiras repousa sobre o fio da navalha. Momentos em que a escuridão parece total. O inimigo invencível e o povo de Deus encolhido nas sombras, paralisado pelo medo. A Bíblia não esconde esses momentos. Pelo contrário, ela os ilumina, pois é no epicentro do medo que a verdadeira fé nasce. Estamos em Miquimate, no território de Benjamim. O cenário é desolador. De um lado, o exército dos filisteus, uma máquina de guerra formidável, com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e um número de soldados tão vasto quanto a areia da praia. Do outro, os filhos de Israel, amedrontados, desarmados. A Bíblia diz que em todo o exército de Israel, apenas 2 espadas podiam ser encontradas. Uma com o rei Saul e outra com seu filho, Jonatas. Pense nisso. Como se vence uma guerra sem armas? Como se enfrenta um gigante quando você se sente um inseto? Esta é a história de um exército paralisado. Mas, escondida no meio da paralisia, há a história de uma faísca. Uma única decisão, tomada em segredo por um homem, que mudaria o curso daquele dia e nos ensinaria para sempre sobre a anatomia da coragem divina. Esta mensagem é para você. Para você que se sente em desvantagem, olhando para os filisteus da sua vida, uma crise financeira, uma enfermidade, um conflito familiar, um gigante espiritual, e se sente completamente desarmado. É para você que olha ao redor e vê até mesmo pessoas de fé paralisadas pelo medo. Você que clama a Deus por uma intervenção, mas tudo o que ouve é o silêncio. O segredo que transformou o campo de batalha de Miquimais é o mesmo segredo que pode transformar a sua realidade hoje. No final deste vídeo, você descobrirá por que a maior ameaça à vitória de Jonatas não veio do exército inimigo, mas surgiu de forma chocante de dentro do seu próprio acampamento, do seu próprio pai. E entenderá como Deus livra seus escolhidos até mesmo da justiça dos homens. Sejam bem-vindos a um território de medo, mas também a um campo de milagres. Hoje não vamos apenas contar uma história. Vamos desvendar o código de uma fé ousada. Uma fé que não espera por permissão, que não depende de circunstâncias, que não precisa de um exército. Uma fé que olha para a paralisia e diz: talvez o Senhor opere por nós? Fique comigo, pois você está prestes a aprender a se levantar e lutar, mesmo que tenha que lutar sozinho. Nosso mundo ordinário é um lugar de vergonha e estagnação. 1 Samuel, capítulo 13, nos conta que os israelitas estavam tão desesperados que se escondiam em cavernas, em buracos, entre as rochas e até em cisternas. O medo era palpável, o manto pesado que sufocava a nação. O rei Saul, o líder escolhido por Deus, estava sentado debaixo de uma romanceira, parado, indeciso. Com apenas 600 homens, um remanescente do que um dia foi um exército, este era o normal. O inimigo zombando no alto do desfiladeiro e o povo de Deus escondido no vale da humilhação. Você já se sentiu assim? Preso em uma rotina de medo, em um mundo ordinário, onde o problema parece grande demais e você pequeno demais? Onde até mesmo os líderes parecem não ter uma resposta? É a mesma paralisia dos discípulos no barco, durante a tempestade, enquanto Jesus dormia. Eles tinham o Criador do universo com eles, mas só conseguiam ver as ondas. Israel tinha o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas só conseguia ver os carros e cavaleiros dos filisteus. O que Deus está tentando despertar em você quando o ambiente ao seu redor está adormecido pelo medo? A paralisia coletiva é muitas vezes o convite de Deus para uma fé individual e extraordinária. A chamada não vem com trombetas ou de um anjo.
Ela nasce como um fogo silencioso no coração de um homem, Jonatas. O texto em 1 Samuel, capítulo 14, diz: Disse, pois, Jonatas ao seu moço de armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós? Porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Perceba a natureza desta chamada. Não é uma ordem do rei, seu pai. Na verdade, ele esconde de seu pai. É uma iniciativa pessoal, movida por uma teologia poderosa. Para o nosso Deus, números são irrelevantes. Deus reduziu o exército de Gideão de 32.000 pessoas para apenas 300 homens, para provar exatamente este ponto. A vitória não vem da força do homem, mas do poder de Deus. Jonatas não disse, o Senhor vai operar. Ele disse, porventura o Senhor operará. Isso não é dúvida, é fé em ação. É o reconhecimento de que a soberania é de Deus, mas a nossa parte é dar o passo. Qual o passo de fé, que parece loucura para os outros, Deus está sussurrando para você dar, sem a aprovação de ninguém, apenas confiando que, talvez, Ele opere um milagre. Comente fé ousada se você crê que Deus honra a coragem que nasce de uma confiança profunda em quem Ele é, acima das circunstâncias. A recusa, neste caso, não é de Jonatas, mas de todos ao seu redor. O rei Saul recusa-se a agir. O exército de 600 homens recusa-se a sair de seu esconderijo. A nação inteira está em um estado de recusa coletiva. Eles estão aceitando a derrota como destino. A recusa ao chamado de Deus nem sempre é um não audível. Muitas vezes é a inércia, é a procrastinação, é a aceitação passiva de uma situação que Deus quer transformar. Moisés, no início, deu desculpas, duvidou de sua capacidade. O povo de Israel, na fronteira de Canaã, ouviu o relatório dos 10 espias e recusou-se a entrar. Fugir do chamado ou permanecer na inércia sempre tem um custo. Para Israel, custou 40 anos no deserto. Para Saul, estava prestes a custar seu reino. Quais medos e desculpas estão alimentando a sua inércia e te impedindo de tomar o território que Deus já te deu? Eu sentia o chamado de Deus para iniciar um grupo de oração em meu trabalho, mas o medo do que meus colegas pensariam me paralisou por um ano. Nesse ano, vi pessoas afundarem em problemas que talvez pudessem ter sido evitados se eu tivesse obedecido. Nesta jornada, o mestre, ou o mentor de Jonatas, não é um velho sábio, mas a fé inabalável de seu jovem escudeiro. A resposta dele ao plano insano de Jonatas é uma das declarações de lealdade mais poderosas da Bíblia. Faze tudo o que está no teu coração, eis-me contigo para o que te aprouver. Ele não questiona, ele não pondera os riscos, ele se submete à visão de fé do seu líder. O verdadeiro mentor aqui é o espírito de unidade e a convicção compartilhada de que Deus é poderoso para salvar. Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito de Elias. Ruth se apegou a Noemi, dizendo, o teu Deus será o meu Deus. A fé é pessoal, mas ela floresce em comunidade, mesmo que essa comunidade seja de apenas 2 pessoas. Quem é o seu escudeiro? Quem é a pessoa que, quando você compartilha uma direção de Deus, por mais louca que pareça, responde, estou contigo? Muitas vezes, esperamos que o apoio venha de grandes líderes, de pessoas de renome, mas Deus frequentemente coloca o encorajamento e a confirmação em pessoas inesperadas, naquelas que estão mais próximas, dispostas a carregar o escudo conosco na batalha. Se você está pronto para ser um escudeiro para alguém, ou se precisa de um em sua vida, siga este canal, pois aqui formamos um exército de fé. Comente Estou Contigo para encorajar alguém que possa estar lendo. O ponto de não retorno. Jonatas e seu escudeiro descem o desfiladeiro. A Bíblia nos dá um detalhe geográfico fascinante. Havia 2 rochas afiadas, um penhasco de cada lado. Uma se chamava Bozés, que significa brilhante, e a outra Senê, que significa espinheiro. Para chegar ao inimigo, eles precisavam passar entre a promessa do brilho e a realidade dos espinhos. Eles se expuseram,
Eles se tornaram visíveis. Cruzar o limiar não é isso, é sair do esconderijo da intenção e entrar no campo de batalha da ação. Josué cruzou o Jordão em tempo de cheia. Ruth deixou sua terra para trás sem garantia de futuro. Toda grande vitória na fé é precedida por um passo irrevogável. Hoje, qual Jordão Deus está te chamando para atravessar? Qual conforto você precisa deixar para trás para alcançar a promessa? O inimigo só pode ser derrotado quando você decide sair do esconderijo. Essas duas rochas, Bozés e Sené, não são apenas geografia. Elas guardam um segredo espiritual sobre a jornada da fé, que vamos desvendar completamente na etapa da provação. A decisão de agir é um ato de adoração. Nos ajude a compartilhar essa história para mais pessoas. Curta este vídeo agora para simbolizar o seu sim a Deus, o seu passo para fora da caverna. Agora, no fundo do vale, a prova final antes do combate, Jonatas estabelece um teste, uma prova. Ele diz: se os filisteus disserem, esperem aí até que cheguemos perto, não subiremos. Mas se disserem, subam até nós, então subiremos, pois este será o sinal de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Eles se mostram deliberadamente ao inimigo. O aliado de Jonatas é o seu escudeiro e a sua fé no Deus que dá sinais. O inimigo não é apenas o exército filisteu, mas a possibilidade do silêncio de Deus. Gideão pediu um sinal com o velo de lã não por incredulidade, mas por necessidade de confirmação antes de uma tarefa monumental. A fé ousada não tem medo de pedir direção a Deus. Você tem buscado a confirmação de Deus para os passos que Ele te chamou para dar? E os filisteus, cheios de arrogância, gritam exatamente as palavras que Jonatas esperava ouvir. Subam até nós, e lhes daremos uma lição. Eles não sabiam que sua zombaria era na verdade a profecia de sua própria derrota, o sinal verde de Deus para o milagre. Eles receberam o sinal. Agora não havia mais volta. 2 homens contra uma guarnição inteira. Eles precisavam escalar um penhasco íngreme, com pés e mãos, enquanto seus inimigos os esperavam no topo, prontos para matá-los. A vitória parecia impossível. A escuridão aqui é a subida. É o momento de vulnerabilidade máxima. Jonatas está escalando com as mãos e com os pés, totalmente exposto. Cada fenda na rocha poderia ceder, cada flecha inimiga poderia encerrar a missão. Esta é a aproximação da escuridão, o período entre a promessa e a sua manifestação, onde tudo que você tem é a palavra que recebeu e a força para continuar subindo, mesmo sem ver o topo. É neste momento que a mente é bombardeada. Isso é loucura, você vai morrer, Deus te abandonou. Jesus, no Getsêmani, sentiu essa angústia. Davi, escondido nas cavernas, escreveu salmos de profunda angústia antes de ver a promessa. A tática do inimigo é usar o tempo de subida, o tempo de espera, para semear a dúvida e o desespero. Lembre-se das rochas Bozés, brilho, e Sené, espinheiro. A subida para a vitória, brilho, é sempre pelo caminho da dificuldade, espinheiro. Não há atalhos. A fé que não é testada na escalada dos espinhos não pode ser confiada para reinar no lugar do brilho. Se você está no meio de uma escalada difícil agora, saiba que não está sozinho. Curta este vídeo como um ato profético de que você chegará ao topo. Eles chegam ao topo, o confronto, a provação suprema. A Bíblia diz que Jonatas e seu escudeiro juntos derrubaram cerca de 20 homens no primeiro ataque. Imagine a cena, 2 homens contra 20, mas eles não eram apenas 2, eles eram 2 homens cheios do poder de Deus. A fé que os fez subir era a mesma força que guiava suas espadas. A primeira vitória em uma batalha impossível não é apenas física, é espiritual. Ela quebra a barreira do medo, silencia a voz da intimidação e prova que a promessa de Deus era real. Davi derrubou Golias com uma única pedra, quebrando a moral do exército filisteu. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha sem cheiro de fumaça. A provação suprema, quando enfrentada com fé, não nos consome. Ela revela o poder de Deus que habita em nós.
A autoridade para vencer não está nas nossas armas, mas em nosso Deus. Repita em voz alta onde você estiver: o Senhor é a minha força. A recompensa da fé de Jonatas não foi apenas a morte daqueles 20 homens, foi a intervenção direta dos céus. E imediatamente após o primeiro abate, a Bíblia diz: e houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os destruidores tremeram, e até a terra se abalou. E foi um tremor de Deus. Deus respondeu à fé de 2 homens com um terremoto. O pânico se instalou no exército filisteu. Eles começaram a lutar e a matar uns aos outros em sua confusão. A recompensa da obediência radical é a intervenção sobrenatural. Josué orou e o sol parou. Elias orou e fogo desceu do céu. A recompensa da fé não é apenas a vitória, é a manifestação visível da glória e do poder de Deus. Ele não apenas nos ajuda a lutar, ele luta por nós. Qual terremoto você precisa que Deus envie em sua situação? Deus ainda abala as estruturas do inimigo hoje. Comente tremor de Deus para clamar por uma intervenção sobrenatural em sua causa. O caminho de volta é o efeito dominó da vitória. As sentinelas de Saul, na sua esconderijo, veem a comoção. O exército que antes estava paralisado pelo medo, agora vê o inimigo em fuga, destruindo a si mesmo. A coragem de Jonatas se tornou contagiosa. Saul e seus 600 homens finalmente saem do esconderijo e se juntam à perseguição. Até mesmo os hebreus que haviam desertado para o lado dos filisteus se voltaram contra eles. A fé de um homem mobilizou uma nação. A sua vitória pessoal nunca é só sua. Quando você, pela fé, derruba um gigante em sua vida, você inspira e encoraja todos ao seu redor a lutarem também. Sua obediência pode ser a chave que liberta sua família, sua igreja, sua comunidade. Não subestime o poder do seu testemunho. Ver a forma como meu amigo enfrentou o diagnóstico de uma doença com fé e coragem me deu forças para enfrentar a minha própria crise de ansiedade. A vitória dele me contagiou. E aqui, no auge da vitória, vem a reviravolta chocante, a maior ameaça à vida de Jonatas. O rei Saul, em uma tentativa tola de obter o favor de Deus, faz um juramento precipitado. Maldito o homem que comer pão hoje antes de anoitecer. Jonatas, que não ouviu o juramento, exausto da batalha, come um pouco de mel. Quando Saul descobre, ele sentencia seu próprio filho à morte para manter sua palavra. O herói do dia, aquele que trouxe o livramento de Deus, está prestes a ser executado por seu próprio pai. A religiosidade vazia e legalista de Saul se tornou uma ameaça maior do que todo o exército filisteu. Mas a ressurreição de Jonatas vem do povo. Os soldados, testemunhas do milagre, se levantam e dizem: haveria de morrer Jonatas, que operou tão grande salvação em Israel? De modo nenhum, tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. O povo o resgatou. Deus usou o bom senso do povo para livrá-lo da religiosidade de seu líder. Lázaro foi ressuscitado pela palavra de Jesus. Jonatas foi ressuscitado pela voz de um povo grato, que reconheceu a mão de Deus. Isso nos ensina que a verdadeira autoridade vem de uma vida que manifesta o poder de Deus, e nem mesmo a lei dos homens pode prevalecer contra ela. Jonatas retorna não apenas como um herói de guerra, mas carregando o elixir, a lição eterna para todas as gerações. E qual é o elixir? Que a paralisia do medo coletivo pode ser quebrada pela fé ousada de um único indivíduo. Que Deus não precisa de exércitos, de armas ou de permissão de líderes para operar seus milagres. Ele precisa apenas de um coração, que, contra todas as probabilidades, ousa dizer: para o Senhor não há impedimento de livrar com muitos ou com poucos. A sua história, a sua batalha, a sua fé ousada
pode ser o elixir que sua família, sua igreja e sua geração precisam. Não espere pela multidão. Não espere que as circunstâncias melhorem. Seja você o Jonatas de hoje. A grande comissão não foi dada a um comitê, foi dada a indivíduos que decidiram obedecer. Meu irmão, minha irmã, o desfiladeiro de Miquimais está diante de você hoje. De um lado, os gigantes que te afrontam. Do outro, talvez um acampamento de pessoas de fé que estão paralisadas pelo medo, pela tradição, pela indecisão. E você está no meio. O Pai te chama hoje, não para se esconder nas cavernas do conformismo, mas para encontrar seu escudeiro, para cruzar o vale e escalar o penhasco da obediência. Chega de esperar que o líder ore, que o pastor profetize, que o cenário mude. A voz de Deus está sussurrando no seu espírito. Porventura, operarei através de você. O legalismo e a religiosidade podem tentar te sentenciar quando você ousar sair da caixa, mas o Deus que te enviou é o mesmo que te livrará. Eu declaro profeticamente sobre sua vida. A paralisia está sendo quebrada. O Espírito Santo está soprando um vento de ousadia sobre aqueles que estavam escondidos. Deus está levantando uma geração de Jonatas, que não dependerá de estruturas humanas, mas do poder divino. Sua pequena ação de fé está prestes a causar um terremoto no acampamento do inimigo e despertar um exército adormecido. A coragem de Jonatas não estava na ausência do medo, mas na presença de uma fé que era maior que o medo. Essa fé está disponível para você agora. Não se contente em viver debaixo da romanceira da inércia. Há uma vitória que Deus quer te dar e que, através de você, libertará muitos. Se esta palavra acendeu o fogo da fé usada no seu coração, inscreva-se agora neste canal e ative o sininho, pois nossa missão é equipar o exército de Deus para a vitória final. Você conhece alguém que está paralisado pelo medo? Alguém que precisa de um empurrão de coragem? Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Seja o escudeiro que diz, estou contigo. E comente aqui embaixo, #minha fé é minha arma, para declarar que você não lutará mais com suas forças, mas com a fé no Deus do impossível. Porque para o Senhor não há impedimento de livrar com muitos ou com poucos. 1 Samuel 14:6